Olá, pessoal, tudo bom? Sou Marcela Vidal, fonoaudióloga, gerente de audiologia corporativa do Grupo Deimut Brasil. E sou responsável por toda a área audiológica do grupo, do qual temos como uma das marcas a Oticom. Hoje, damos início a um programa diferenciado da Oticom Brasil, com conteúdo diversificado para você, fonoaudiólogo, que tem interesse na área de audiologia. Junto comigo estão presentes a fonoaudióloga Ana Cláudia, gerente de audiologia do canal Oticom Distribuidores, e a fonoaudióloga Joyce Amorim, fonoaudióloga de treinamento e suporte clínico. Gostaria de dar boas-vindas às meninas. Oi, Ana. Oi, Joyce. Tudo bem? Conta pra gente um pouquinho sobre essa novidade, sobre esse programa e o que o nosso público pode esperar de um conteúdo bem bacana. Olá, Marcela. Oi, Joyce. Boa tarde a todos. Bom, no programa Webinar Oticom, nós vamos publicar uma sequência de videoaulas gravadas com palestrantes convidados. E essas videoaulas, elas serão disponibilizadas pelo canal oticom.com no YouTube, todas as quartas-feiras, às 17 horas, durante os meses de abril, maio e junho. Então, a cada semana teremos um novo tema, com uma fonoaudióloga da equipe de audiologia da Oticom, apresentando o palestrante convidado e o tema a ser ministrado. Olá, Ana. Olá, Marcela. Boa tarde a todos. Bom, o objetivo do webinar do Oticom é disseminar conhecimento audiológico, apresentando vários assuntos de interesse na área de audiologia, pois acreditamos fortemente no poder da comunicação e também temos o intuito de, em tempos de adversidades, estarmos mais próximos dos nossos amigos, colegas de trabalho e clientes. Queria também aproveitar para dizer que estamos à disposição para quaisquer dúvidas por outros canais, como e-mail, WhatsApp e telefone. Aproveitem o conteúdo. Espero que todos vocês aproveitem muito. Contamos com a presença de todos vocês e que seja um material de extrema valia para todo mundo. Vem com a gente. Sejam bem-vindos a mais um webinar Oticom. Hoje vamos receber a fonoaudióloga Aline Almeida. A Aline é formada pela UFRN, fez residência no HRAC USP. Hoje, a Aline faz parte da equipe de novos projetos da Oticom Medical. Aline, seja bem-vinda. Eu vou passar agora a apresentação para você. Obrigada, Joyce. Também gostaria de agradecer a Ana, a Marcela pelo convite. Para nós da equipe de novos projetos, é uma alegria imensa poder compartilhar com vocês um pouquinho do nosso trabalho, apresentar os nossos produtos. Então, eu vou dar continuidade ao que a Amanda já falou sobre princípios e indicações, só que hoje eu vou falar sobre o sistema ponto. Retomando o que a Amanda já tinha conversado, a nossa primeira opção para a reabilitação da surdez é o aparelho auditivo convencional. Mas algumas vezes esses aparelhos não são suficientes, não bastam, ou as indicações não são as mais adequadas para o tipo de patologia auditiva que esse paciente apresenta. Então, a Oticom Medical ela vem trazendo dentro do grupo os sistemas auditivos implantáveis para que a gente possa suprir esse paciente auditivamente. Esses dispositivos, tanto o implante Neuro 2, né, que foi apresentado, quanto o sistema ponto, eles vão contar aí com a tecnologia que vocês já conhecem, né, todas baseadas na filosofia do Brain Hearing. Então, a gente tem a InUSense disponível dentro da plataforma dos nossos dispositivos e agora, com o lançamento do ponto 4, a gente tem também a plataforma Velox S. Para falar um pouquinho desse sistema, que é o sistema ponto, eu vou falar um pouquinho da base, né, de onde que foi originado essa filosofia desse tipo de dispositivo. Diferente do implante coclear, né, que vocês viram que a gente vai inserir eletrodos dentro da cóclea, esse tipo de dispositivo ele vai transmitir o som por condução óssea. Então, a gente divide esses dispositivos dentro do mercado em dois grupos. Nos dispositivos de transmissão direta do som e indireta do som. O sistema ponto, ele possui as duas vertentes. A gente tem, então, a transmissão indireta do som, que ele vai emitir vibrações através da pele. Isso vai acontecer no sistema ponto
quando a gente traz o sistema ponto acoplado nas soluções não cirúrgicas, que são as soft bands. Então, para alguns casos de pacientes que ainda não têm a possibilidade de realizar o procedimento cirúrgico ou que tenham outras peculiaridades, a gente pode adaptar o sistema ponto numa soft band e promover essa estimulação auditiva. O sistema ponto, a nível cirúrgico, a gente vai ter, então, como um sistema percutâneo, que é um pino de titânio, que mais para frente eu vou mostrar detalhadamente, mas a gente vai inserir o processador nesse implante que está acoplado ao osso, promovendo, então, a transmissão direta através de vibração. Então, como eu já mencionei, a gente vai fazer o acoplamento do sistema ponto e a gente vai promover a vibração do crânio. E esse som ele vai ser transmitido já direto por via óssea e traduzido pela melhor cóclea do paciente. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho do princípio que trouxe o sistema ponto para o mercado. Ele é muito parecido, na verdade, a mesma filosofia que a gente traz da implantodontia dentária. Então, a gente vai ter aí o princípio da osteointegração, onde o paciente ele vai receber um pino de titânio acoplado ao seu osso, e esse pino ele vai ser osteointegrado. Isso significa que o corpo ele vai absorvendo esse titânio como se fosse parte dele mesmo. Então, vão nascendo fibras ósseas e vão acoplando esse pino e ele vai fazer parte do corpo do paciente. Por que a gente vai fazer, então, esse tipo de ancoramento se a gente possui, por exemplo, a soft band ou o arco vibrador, né? O primeiro de tudo é que a gente vai promover conforto para o paciente. Então, eu estou conversando com pessoas que têm experiência em aparelho auditivo, conhecem, muitos de vocês devem conhecer o sistema do arco vibrador, que a gente tem um aparelho de um lado e o vibrador do outro lado. E a gente sabe que esse tipo de sistema promovia bastante desconforto para os pacientes. A gente tem casos onde tem um afundamento de crânio, o paciente não consegue usar, sente muita dor de cabeça, e tudo isso vai trazendo um desconforto para o paciente, ele vai perdendo o interesse, muitas vezes, de usar, se tratando especialmente de crianças. E para melhor percepção dos sons e diminuição do esforço de escuta. Então, por isso que a gente traz o princípio da condução óssea direta. Eu vou diminuir a atenuação dos sons para esse paciente, eu vou entregar direto para a via óssea dele. E aí, tem vários estudos que a gente pode conversar numa etapa posterior de evidências clínicas mostrando que o esforço de escuta que esse paciente ele precisa fazer para receber a informação sonora, processar o som de maneira mais adequada, ele vai ser infinitamente melhor e vai trazer outros benefícios para esse paciente, outros benefícios auditivos. Um overview assim maior para vocês. Então, esse é o processador ponto 4 e esse é o sistema que a gente faz cirúrgico no paciente. Ele é composto pelo implante, que é essa parte menor, e ela possui diferentes tamanhos, assim como o abutment, que é o pilar, que as pessoas falam mais, né? O pilar onde a gente vai acoplar esse processador, que também vai ter tamanhos diferentes para cada tipo de paciente. Isso vai ser um critério médico no momento da cirurgia. Ele vai fazer as medições para escolher o tamanho mais adequado. E quem que são, então, dentro do seu portfólio clínico aí, quem que vão ser os candidatos ao sistema ponto? Então, eu vou trazer para vocês alguns, quem são os candidatos reais que podem se beneficiar desse sistema. Eu tenho certeza que muitos de vocês, ao longo da explanação aqui, já vão tendo em mente esses pacientes, porque são pacientes que muitas vezes a gente deixou de lado na clínica, mas hoje você pode ter a possibilidade de oferecer um portfólio de soluções auditivas completas para o seu paciente. Então, a gente pode ir além do aparelho auditivo pensando nessa nova tecnologia. Então, o primeiro grupo de pacientes, a gente vai pensar nos pacientes que eles não podem utilizar a via aérea para reabilitação.
Esse paciente ele tem alguma questão condutiva, alguma questão física, alguma questão anatômica que vai impossibilitar. Podem ser todos esses problemas, algum desses são pacientes que eles vão ter aí uma má formação, microtia, síndromes, pacientes que têm aquela otite recorrente que não adianta, que você precisa fazer molde todo mês, paciente que queima bastante receptor, paciente que vai trazer aí para você uma dificuldade na adaptação dele. Esses pacientes podem apresentar tanto perdas condutivas quanto perdas mistas e a adaptação deles com o aparelho auditivo é muito dificultosa. Então, esse é o primeiro grupo de pacientes que podem se beneficiar com o sistema ponto. O segundo grupo de candidatos que a gente vai ter ao sistema ponto são aqueles pacientes que eles até podem usar um aparelho auditivo convencional, só que eles têm um gap muito grande, né? Então, é aquele paciente que tem um gap de 30 para mais. É um paciente que a gente sabe que ele vai precisar de uma compensação da via aérea. Então, algumas vezes, a gente vai ter que jogar um ganho a mais, a gente vai ter aí uma microfonia que não consegue melhorar. E a gente sabe que na adaptação de um aparelho auditivo, a gente não pode desprezar a via óssea. Então, quem sabe para esse paciente, a melhor solução nesse caso seria a gente promover um teste, né, uma experiência pré-operatória, onde o paciente vai poder relatar para você o que ele sente mais benefício, se é no uso do aparelho auditivo, se é no uso do sistema ponto. Ainda mais pensando que a gente pode trabalhar com os mesmos níveis de tecnologia e de processamento do som, pensando em mesmas plataformas do aparelho e do sistema ponto. Então, nesse caso do paciente, vale bastante a pena a gente pensar no sucesso com a experiência pré-operatória. Nesse tipo de grupo na verdade, muito importante esse comparativo. Então, você também pode pensar aí, tanto em um paciente que está chegando a primeira vez no seu consultório, quanto você pode pensar num paciente que ele não está 100% satisfeito com o benefício do aparelho dele. Quem sabe não é a hora da gente testar uma tecnologia diferente e ver como que ele vai se sair no resultado. Então, para ambos os grupos, tanto os de perdas condutivas e mistas que não podem usar o aparelho auditivo, quanto os de perda condutiva e mista que podem usar o aparelho auditivo, a gente tem que lembrar de alguns pontos importantes. O primeiro deles é que para as perdas mistas, a gente precisa ter esse olhar aí, né, da média dos limiares. Eu sempre converso com as pessoas quando a gente fala do sistema ponto, que muitos audiologistas, eles por questões mesmo de processamento do som, né, da nossa experiência com o aparelho auditivo, a gente olhava bastante sempre para a via aérea. Hoje, como vocês têm uma nova tecnologia em mãos, é importante que vocês tenham muito claro a via óssea sempre. A gente está trabalhando com estimulação por vibração por estimulação de via óssea. Então, a gente precisa que o limiar, então, 500 mil, 2 e 4, ele seja menor do que 65 dB. Você vai olhar para a via óssea e fazer esse limiar. Ele não pode ser maior do que 65 dB, porque tem um limite aí de potência do nosso sistema que eu vou mostrar mais para frente para vocês. No segundo caso, a gente precisa também pensar em perdas bilaterais. Então, a gente vai discutir um pouquinho se esse paciente ele tem indicação uni ou bilateral. Bom, então a gente tem um paciente que ele tem uma perda condutiva ou mista, né, bilateral. E como que eu vou escolher se esse paciente vai usar um ou dois sistemas ponto? Primeiro, a gente vai analisar a simetria das vias ósseas, né? Então, você vai ver se essas vias ósseas são simétricas ou não. Vias ósseas simétricas, os critérios são a diferença entre as vias ósseas. Então, você vai fazer as médias, né, 500, 1000, 2 e 4, e vai verificar se a diferença entre elas é de 10 dB. E entre uma óssea e outra, né, por frequência específica, essa diferença não pode passar de 15 dB. Essa é uma via óssea simétrica. E aí, a gente pode fazer indicação de um sistema ponto bilateral. Quando a gente já tem uma diferença maior do que 10 dB de média e maior do que 15 dB por frequência específica, são vias ósseas assimétricas. Então, nesse caso, é melhor que a gente escolha sempre a melhor óssea
para fazer a indicação desse paciente. Nós não estamos trabalhando com o modo de estimulação cruzado, não é um sistema cross. Então, a gente vai pensar em indicar o ponto para o lado da melhor via óssea. Por que a gente vai indicar um ponto bilateral se sempre quem vai responder é a melhor cóclea, né? Essa também é uma questão que pode ter uma aula inteira sobre, que é a indicação bilateral e os benefícios, mas a gente sabe que 2 orelhas é sempre melhor do que uma. E a gente está falando de ósseas que elas têm aí respostas que estão dentro dos limiares de até 65. Então, a gente vai melhorar através da somação binaural, da melhora no reconhecimento de fala no ruído, você vai possibilitar que esse paciente ele tenha uma melhora na localização sonora, aquele paciente que precisa trabalhar, né, num ambiente que tenha bastante conversa, ele vai ter claramente um benefício maior. E aí a gente vai também utilizar o binaural squash, então a gente vai dar mais pistas sonoras para esse ambiente de intensidade e outras questões auditivas. E óbvio que o crânio ele vai permitir a percepção das diferenças do som até a chegada na outra orelha. Isso é um capítulo à parte. Eu sugiro que depois, num segundo momento, mais para frente, a gente possa conversar sobre isso ou no nosso canal da Auticom Médico ou aqui no da Auticom. E aí eu trago para vocês, então, um terceiro grupo de pacientes que podem se beneficiar com o sistema ponto, que muitas vezes é um paciente que você trouxe para sua clínica e tentou 2 possibilidades, tanto o sistema cross, quanto talvez uma adaptação aí de um aparelho forte de perda profunda que não tenha muito benefício. É um paciente que tem a perda, né, profunda unilateral, então ele não tem resposta em uma orelha, e aí a gente vai ter uma orelha contralateral saudável. Então, eu preciso que a outra orelha ela tenha os limiares auditivos dentro da normalidade da orelha contralateral. É um paciente que ele está perdendo informação de fala, né? Porque ele recebe um som de um lado e ele vai ter o efeito sombra de cabeça e outras questões ambientais que podem prejudicar a recepção completa desse som. E aí a gente vai ter um som chegando de uma forma que não está muito adequada. Podem ser pacientes que tenham surdessuta, neuronoma, trauma, MNE, a origem não importa. O single side deafness, por definição, ele não tem resposta auditiva de um lado e a cóclea está saudável do outro lado. Então, a gente vê nessa audiometria que o paciente ele até tem uma queda aqui, mas se você faz a média, é um paciente que ele tem os limiares dentro da normalidade. E a gente vê dentro da literatura que esses pacientes eles têm benefícios. E aí você promove por condução óssea para o outro lado, né, o lado da cóclea saudável, e esse paciente ele vai ter aí a percepção completa da informação auditiva que ele está recebendo. O teste das 2 tecnologias vai apontar para você as diferenças, mas eu trago aqui algumas. O paciente com o sistema cross... Me mata. Começa de novo, que eu tinha parado a gravação. Pode ir. Então, como eu mencionei anteriormente, do sistema cross, o paciente, se ele tiver dentro da clínica a possibilidade dos testes, muitos médicos às vezes fazem o pedido do teste das 2 tecnologias, você pode promover isso para o paciente para que ele relate para você, para a equipe que está acompanhando, os benefícios e o que ele se sente mais confortável. Então, eu trago algumas diferenças, né, que a gente tem aí no sistema cross. Normalmente são dispositivos acessórios, então eles vão ter um consumo mais alto de bateria. São dispositivos onde o paciente vai ter que usar 2, então a mesma orelha boa vai estar ocluída, vai estar com equipamento, né? Alguns pacientes trazem a queixa de escutar o funcionamento do aparelho auditivo, porque ele tem uma audição normal contralateral, e ele vai usar 2 baterias. Já o sistema ponto, ele vai utilizar uma bateria apenas, ele vai perceber também, ele vai ter as 2 orelhas livres, né? E a qualidade sonora vai chegar melhor, porque daí a gente vai ter uma estimulação direta dessa cóclea boa.
O último grupo de indicações que eu trago são o grupo de indicações médicas. Então, é o único grupo que vai ter pacientes que possam, talvez, ter uma perda sensório-neural, porque são aqueles pacientes que, por contraindicações físicas, né, questões de alergias, inflamações, estenoses, eles não conseguem fazer uso efetivo do aparelho auditivo. Esses pacientes são pacientes que precisam ter uma queixa muito bem investigada, é necessário que seja feito um teste domiciliar, o médico sempre junto acompanhando com vocês para que seja uma indicação muito bem acertada. Um resumo dos nossos candidatos, né? Então, o primeiro grupo são os de perdas mistas e condutivas. A gente tem o grupo dos pacientes que não podem utilizar o AASE e que podem, mas que têm um gap muito grande. O segundo grupo são os das perdas profundas, né? Então, o que a gente acabou de comentar, as indicações médicas que contraindicam o uso de aparelho auditivo, e aí o paciente muitas vezes vai se beneficiar com o uso do sistema ponto. Uma última discussão que eu quero trazer aqui são as crianças, que são um grupo que podem utilizar dessa tecnologia, sim. E qual que é a idade mínima para realização da cirurgia? Para os Estados Unidos e Canadá, 5 anos de idade. Né? Falando de Brasil, a gente tem uma recomendação geral dos 5 anos de idade, com uma possibilidade aí, por algumas questões médicas, o médico percebe que essa criança ela tem uma espessura mínima de 2,5 e ela pode fazer cirurgia antes, então ele pode tentar sim fazer antes, mas são casos muito específicos. Só para citar, a professora Malu, ela é uma médica que faz essa cirurgia no país dela, na Suécia, em crianças de 2,5 anos de idade, respeitando aí os limites de espessura de crânio e todas as indicações do sistema ponto. Ainda não é uma realidade nossa. Antes da possibilidade da realização da cirurgia, então, a gente, como eu falei lá no começo, a gente tem a softband. Então, quando a gente já tem estabelecido esse diagnóstico do paciente, a gente pode fazer já a adaptação da softband. E aí, esse bebê, ele se já sustenta o pescoço, se já senta, ele já pode ter a colocação de um ponto bilateral ou posicionado mais próximo à mastoide. Antes de sustentar o pescoço, a gente coloca a softband com o ponto posicionado na testa. A gente já tem evidências científicas da indicação bilateral simultâneas em crianças para estimulação do córtex e para o desenvolvimento neurocognitivo dessa criança desde bebê. Então, tanto quando a idade quanto como a espessura óssea não permite que sejam feitas as cirurgias do sistema ponto, a gente oferece a softband e a Oticon ela possui, né, uma DSL específica para condução óssea, tanto infantil quanto adulto, e a gente tem preconizado o uso dessas estratégias para adaptação do sistema. A gente também oferece aí capinhas coloridas, adesivos, para deixar mais divertido, né, para as crianças, mais fashion, e despertar mais o interesse no uso. E a gente também tem a conexão com o streamer que permite o acesso ao sistema FM. Então, essa criança ela vai poder receber esse dispositivo auxiliar de audição. Então, eu vou falar um pouquinho da parte agora da cirurgia, dos implantes e dos processadores do sistema ponto. Então, em 1977, quando começaram as cirurgias, a técnica cirúrgica ela era mais rudimentar, a gente tinha algumas questões de pele, de crescimento de tecido nos implantes, nos abutments, e hoje a Oticon ela tem uma técnica exclusiva que trabalha com a preservação de tecido. Então, a gente ainda tem, dentro do nosso campo de técnica cirúrgica, a gente tem, desde 2012, já utilizado a técnica linear, que ainda é utilizada por alguns motivos específicos clínicos, cirúrgicos, mas a Oticon, ela pioneira, desenvolveu a técnica MIPS de preservação de tecido, onde vocês podem ver
que a própria incisão geolocal onde vai esse implante, então a gente já não tem um corte a gente faz uma preservação do tecido e o próprio corte já é onde vai ser a cicatrização. Então, a MIPS, né, alguns já podem ter ouvido falar, é uma cirurgia minimamente invasiva, né, e os implantes, eles vão estar mais estáveis, então a gente vai evitar a perda do implante, evitar problemas de pele, porque esses abutments, eles são desenvolvidos para isso, para preservação do tecido, e o instrumental cirúrgico para essa técnica foi especialmente desenvolvido pela Oticon Medical, e aqui vocês podem ver um pouquinho nas imagens os implantes, os abutments, o material específico para a realização e como é feita a cirurgia da técnica MIPS. E aqui um paciente de 7 dias pós-cirúrgico, que vocês podem ver que o processo de cicatrização ele é bem mais rápido. Os abutments eles foram desenvolvidos para permitir, então, essa preservação do tecido, e eles são 100% vedados para que não cresça aí flora bacteriana através da interface desse implante. Além disso, essa parte amarela aqui, ele é um parafuso que pode fazer a desconexão do sistema, tá? Por quê? Às vezes esse paciente pode, porventura, ter a necessidade de um abutment diferente, de tamanho maior, menor, alguma outra situação assim. E aí, o cirurgião, né, o médico, ele pode fazer isso mesmo em ambiente clínico. O paciente não precisa voltar para o centro cirúrgico. O cirurgião tem um instrumental que pode fazer a troca desse abutment mesmo em consultório. Esse implante, ele possui o BHX, que é uma combinação do OptiGrid com a BioHelix. Então, ele vai ter aí umas ranhuras, né, como vocês podem ver aqui com o zoom ampliado, que vão fazer com que a estrutura desse implante de titânio, que é um material super leve, ele possa ser estável, ele garanta aí a menor rejeição, ele faz com que o tecido ósseo, né, a fibra óssea cresça mais rapidamente e promova uma osteointegração muito mais rápida com os nossos implantes. E aí, sobre o portfólio dos nossos processadores, a gente conversou lá no começo que a média de via óssea não pode ser maior do que 65, porque a gente tem uma limitação, né, que não é uma limitação pequena, é o processador mais potente do mercado. A gente, então, pode ter o sistema ponto até 65 dB, que é o ponto 3 Superpower. A gente tem o ponto 3, que vai até 45 dB de média de via óssea, e o lançamento que a gente está trazendo esse ano ao Brasil, que é o ponto 4, que já está dentro da plataforma Velox S, e ele traz também 45 dB de potência. Esses dispositivos, eles são tanto resistentes quanto potentes, eles são testados em altas temperaturas, em baixas temperaturas, e em testes de queda. Então, o nosso teste de confiabilidade, que vocês já conhecem dos aparelhos, a Oticon Medical também tem bastante testes para mostrar que esses dispositivos eles são resistentes. São dispositivos que até a linha do ponto 3 e ponto 3 Superpower, eles possuíam a conectividade com o streamer, e aí a partir do ponto 4, a gente já vai ter também uma conectividade direta dos dispositivos. A gente, então, tem possibilidade de conexão com o sistema FM, possibilidade de uso bimodal com os aparelhos da Oticon e processador super potente de dispositivo único. Então, essa aqui que eu coloquei agora é uma imagem do processador da concorrência. Ele não é um processador de dispositivo único. O paciente ele precisa usar 2 dispositivos para atingir a potência. Então, a qualidade sonora que vocês já conhecem da Oticon, com a estética e funcionalidade que a Oticon Medical trouxe para um dispositivo pequeno e super potente. Então, resumindo o sistema ponto, né, nas 3 grandes... Então, o sistema ponto, ele tem aí a MIPS, que é uma técnica cirúrgica com comprovados melhores resultados, né, e a gente tem visto que
praticamente não temos problemas de pele através dos nossos implantes. O ponto 4, que está sendo lançado agora, que ele é o menor processador, né, de prótese auditiva ancorada no osso do mundo. E a gente vai ter aí a conexão direta com a internet das coisas e o Open Sound Navigator. O ponto 3, Super Power, que é o processador mais potente também do mundo dentro do mercado das próteses auditivas ancoradas no osso. O ponto 4, então, que é o grande lançamento, ele vem dentro da Velox S, da plataforma que vocês já conhecem, e possui o Open Sound Navigator. Ele é 27% menor do que o ponto 3 e ele é mais confiável, ele mostrou melhor desempenho nos testes de confiabilidade. O ponto 3 já era bastante confiável e o ponto 4 veio ainda mais confiável e num tamanho menor. Ele tem conexão direta para iPhones e ele possui acessório que faz conexão com outros tipos de smartphones. Então, a decisão final é do paciente. Nós precisamos ter certeza que estamos fazendo a melhor indicação para aquele paciente e deixando ele consciente que ele tem várias possibilidades para uma reabilitação auditiva de sucesso. Pensando em tudo isso que eu falei, quantos pacientes antigos podem ser reabilitados agora, né? A gente tinha tantos casos de pacientes que não se davam bem com os aparelhos auditivos porque tinham questões físicas e anatômicas, e a gente tem aqueles pacientes com limitações de potência porque tinham um gap muito grande. A gente pode pensar no nosso banco de dados de pacientes antigos, quem pode se beneficiar com isso? Mas a gente pode também já ter esse olhar voltado para os novos clientes que cheguem ao nosso consultório. Eu tenho um portfólio de soluções auditivas para oferecer para esse paciente. A gente acredita que essa vantagem da experiência pré-operatória é excelente, porque o sistema ponto você pode testar. Então, o paciente ele faz uma escolha cirúrgica completamente consciente daquilo que ele está fazendo. A gente tem um ganho quando a gente sai do teste para a cirurgia. O paciente, após receber a estimulação direta, né, já acoplado no pino, ele vai ter um resultado auditivo muito melhor. E aí, se você tiver um paciente candidato, você pode conversar com a gente, comigo, com a Amanda Giorgetto, procurar as meninas da Auticon, a Ana, a Joyce, elas passam os nossos contatos. O que é importante saber é se esse paciente ele possui um convênio médico, para que a gente tenha um otorrino acompanhando o caso desde o princípio e ele esteja, ele possa receber essa cirurgia através do convênio médico, tá? E a gente pode orientar vocês ao encaminhamento caso seja um paciente que não tenha convênio, que dependa do Sistema Único de Saúde. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês. Espero que tenha ajudado um pouquinho a esclarecer e eu estou disponível para qualquer dúvida e para orientar vocês caso tenham interesse em oferecer para os pacientes da clínica de vocês os nossos produtos. Obrigada. Gostaria de agradecer, Aline, pela excelente aula. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Tenho certeza que vai ser de grande valia para a prática clínica de muitas pessoas. Gostaria de agradecer também a todos que assistiram a esse vídeo e nos encontramos no próximo webinar Auticon.